Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Tudo bem com vocês? Este é o seu irmão em Cristo, o pastor Idelbrando, professor de EBD e Teologia da Bíblia. Sejam todos bem-vindos ao canal Relógio de Oração, canal que tem como principal propósito e objetivo trazer para vocês mensagens, oração e conteúdos para abençoar você e toda sua família. Seja você também um semeador de oração. Pastor, como é que eu posso fazer para ser um semeador de oração? Se inscrevendo no canal. Se inscrevendo no canal e compartilhando os nossos vídeos de orações e de nossos conteúdos, você será um semeador de oração e ajudará outras pessoas também a serem abençoadas assim como você. Tá bom? Queridos, eu estava aqui estudando, meditando, um conteúdo aqui da Palavra de Deus e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco deste assunto, deste conteúdo que eu estava aqui estudando e meditando. Deixa eu mostrar aqui para vocês, o que é que eu estou estudando aqui. É um estudo e interpretação da palavra Abba. Aí me deu vontade de compartilhar com vocês essa interpretação que eu tive, Acredito eu que todo assunto da Bíblia, das Escrituras Sagradas, são assuntos assim que ajudam a edificar a nossa alma, a nossa conduta, traz melhorias para o nosso caráter. E eu queria compartilhar com vocês, tudo bem? Então vamos lá. Se você tiver uma Bíblia, deixa a sua Bíblia perto de você aí, põe uma Bíblia e vá acompanhando aqui, porque daqui a pouquinho eu vou ler alguns versículos aqui da Bíblia, e aí depois que nós lemos esses versículos, nós vamos fazer alguns comentários, tá bom? Mas antes, vamos iniciar aqui o nosso conteúdo, que como eu falei para vocês, é um estudo e interpretação da palavra Abba, essa palavra aqui que vocês estão vendo aí, Coloquei aqui em letras maiúsculas, em letra grande, com a setinha apontando para ela, escrito aqui em hebraico, Em hebraico, a palavra Abba, Está escrito com letras hebraicas aqui. Nós temos aqui um Aleph, um Beit e um outro Aleph. E temos os sinais massoréticos aqui embaixo, ou sinais vocálicos, Que esses sinais, eles é quem faz o som, a junção do som das letras consoantes com as letras vogais, tá bom? Então vamos lá. A palavra Abba, ela aparece na Bíblia, E ela significa pai. Mas Abba não é uma palavra hebraica, é uma palavra que ela tem origem no aramaico. Deixa eu aproximar aqui para poder acompanhar aqui. Tá vendo aqui? Ela vem do aramaico, tá certo? Significa pai. Abba tem origem no aramaico. Às vezes a câmera ela pode desfocar um pouquinho, mas eu acredito que dá para ler, tá bom? Bom, nós temos também a palavra Avi. Avi significa pai também. E Avi é a palavra em hebraico. Avi tem origem no hebraico. Abba tem origem no aramaico. Mas aí eu vou ler uns versículos da Bíblia e depois nós vamos fazer um comentário disso, Abba tem origem no aramaico e Avi tem origem no
hebraico, tá bom? E aí nós vamos fazer alguns comentários sobre isso aí. Vou compartilhar com vocês uma interpretação que eu tive aqui. Deixa eu aproximar aqui, que é para poder ver se dá para ficar melhor aí, para ler, né? Vamos lá. Livro de Marcos, o capítulo 14, versículo 36, está escrito assim: E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Lembrando que essa passagem aí, né, é lá quando o nosso Senhor ele vai orar lá no Getsêmani, né? Nós lemos o capítulo 14, versículo 35. Vamos ler o 36, que é o versículo lá do subtítulo em cima. E disse: Abba, Pai. É onde aparece a palavra Abba, é no versículo 36. Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Vamos agora para mais um livro da Bíblia. Vamos para o livro de Romanos, capítulo 8. Vamos ler versículos 15 e 16. Mantenha a sua Bíblia aberta para você acompanhar os textos. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Versículo 16 de Romanos, capítulo 8. O mesmo Espírito ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Vamos agora para o livro de Gálatas, capítulo 4 e versículo 14. Gálatas, capítulo 4 e versículo 14. Está escrito assim: E porque sois filhos de Deus, enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filhos, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Aí vamos agora lá para o livro de João, Evangelho, né? Capítulo 1, versículo 11, 12 e 13. Está escrito assim: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Agora vamos ler aqui em Mateus, capítulo 18, versículo 3, que está escrito assim: E disse, em verdade, vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, ou seja, criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Agora, para finalizar aqui, para nós fazermos alguns comentários aqui, temos aqui o livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 10 até o 22, né? Todo o capítulo 25, na verdade, conta que Deus falou com Moisés para construir um tabernáculo, né? E fosse construído também utensílios materiais para serem consagrados e santificados para estarem no tabernáculo, para que quando Moisés, Araão e os filhos de Araão, né, que eles eram sacerdotes, eles utilizassem esses utensílios para ministrarem a lei do Senhor.
E aí nós vamos fazer um comentário agora, que foi uma interpretação que eu tive e eu gostaria de compartilhar com você, tá bom? Então vamos lá. Em Israel, em Jerusalém, em Israel, os israelitas, os judeus, né? Tratando-se de Bíblia, tratando-se daqui de língua hebraica, em Israel, toda criança, né, quando começa a falar, a primeira palavra que a criança fala é pai, né? E nós sabemos que são as primeiras palavras, pai e mãe, que a criança começa a falar. Mas a primeira palavra que a criança fala, né, é essa palavra, eles falam essa palavra, Abba. Quando eles chegam à idade adulta, eles têm o conhecimento de que tem uma outra palavra que significa pai, que é essa palavra aqui, a palavra Avi. Mas naturalmente, né, quando vem pronunciada de forma natural, a palavra que é pronunciada de forma natural é a palavra Abba, pronunciada pela primeira vez pelas crianças, né? Lembra que nós lemos e que o Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 18, versículo 3, ele diz assim: se vós não vos converterdes como uma criança, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, quando o mestre ele fala isso, ele se refere ao estado de pureza que a criança tem. Então, eu entendo que ele está dizendo, ele está falando, explicando, ensinando que nós, né, que nos tornamos seus filhos, como nós lemos em João, que todos quanto receberam direito de serem feitos, ganharam o poder de serem feitos filhos de Deus, e que não nasceram mais da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus, né? Ou seja, a vontade de Deus é que nós sejamos filhos. Saímos do estado ou nós temos uma abstinência do estado de criatura e passarmos a ser agora filhos, né? Alcançar a natureza, o comportamento e o caráter de filho. Essa é a vontade de Deus, né? Que nós lemos em João, que nós fomos feitos filhos de Deus, ganhamos o poder de sermos feitos filhos de Deus, não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é essa, que nós estejamos o caráter de filho, né? Só que nós lemos no livro de Marcos também que nosso Senhor Jesus, ele fala Abba Pai. Ele inicia a sua oração pronunciando a palavra Abba Pai. Então pensa comigo. Isso aqui é uma interpretação que eu tive, né? Então pensa comigo. Se o Senhor disse que falando a respeito da pureza das crianças, ele deu a nos entender que a criança ela não tem pecado. Você vai observar que quando você vai ler a Bíblia, né? Em todos os momentos de batismo na Bíblia, né? Por exemplo, quando João Batista ele batizava o batismo nas águas ali, não eram crianças batizadas por João, nem pelos apóstolos. O próprio Senhor Jesus, embora ele não tendo pecado, mas ele foi se batizar, né, para cumprimento do segmento da profecia, ele foi se batizar já na idade adulta, como a Bíblia destaca e relata que ele era de quase 30 anos, quando ele foi se batizar. E nós não encontramos relatos na Bíblia de crianças sendo batizadas. Por quê?
Porque o batismo na Bíblia é para remissão de pecados, é para arrependimento e remissão de pecados. Então, como a criança ela é pura, ela é inocente, então ela não tem pecado, não é considerado diante de Deus e também não é para ser considerado diante de nós, homens, que a criança esteja pecado. E a criança, ela naturalmente, a primeira palavra que ela fala é Abba, Pai. Ela só tem um conhecimento da palavra avi quando ela já começa, né? Cresce, chega a se desenvolver, chega numa certa idade que ela já tem a consciência, né? Uma sanidade madura. Aí há um conhecimento da palavra avi. Mas naturalmente a palavra para falar pai, a criança fala a palavra Abba. E Abba não é hebraico, Abba vem do aramaico. Mas ela permaneceu sendo utilizada pelas crianças, que falam naturalmente Abba, pai, crianças de língua hebraica, né? Ela é pronunciada pelo nosso Senhor Jesus, que também não tem pecado. Então, veja bem, as crianças não têm pecado, elas naturalmente falam Abba, pai. E Jesus, na idade adulta, tendo conhecimento da língua hebraica, né, e tendo um conhecimento divino, né, é até sobrenatural, o Senhor, não há relatos que o Senhor pronunciou a palavra avi, mas avi é uma palavra de língua hebraica. Os hebraístas, os peritos em hebraico, né, até então eles nos ensinam, eles trazem essas informações para nós, né, arqueólogos, né, que também alguns falam hebraico, eles vão em Israel, né, e eles estão trazendo para nós essa informação. Mas, em termos de Bíblia, nosso Senhor Jesus, que não tem pecado, ele pronunciou Abba, Pai. Ele não pronunciou avi, mas avi é uma palavra hebraica. E Abba é de origem aramaica. Mas permaneceu de forma natural nas crianças, permaneceu na pronúncia do Senhor Jesus. Aí o apóstolo Paulo, explicando tanto para a igreja de Romanos como a igreja de Gálatas, ele diz que nós recebemos um Espírito enviado por Deus, né, que é o Espírito Santo, e que faz adoção de filhos, ou seja, nos autentica diante de Deus como filho, e nos dá o direito de clamarmos Abba, Pai. Nos dá autenticidade para nós clamarmos Abba, Pai. E que não é um espírito de escravidão, mas é um espírito que nos coloca temor, né? Temor, vamos dizer assim, o que é temor? Temor é quando você respeita, quando você venera, quando você considera. Então, isso é o temor, né? Temer, respeitar, né? E quem faz isso é o Espírito Santo. O apóstolo Pedro, ele chega a falar nas suas palavras que Deus, ele nos chama para que nós venhamos ser participantes da natureza divina. Então, eu consigo entender e interpretar que o Espírito Santo, ele nos dá um caráter divino, né? Quando nós entregamos nossa vida para Cristo e quando nós fazemos uma abstinência, né, de algumas condutas, aí o Espírito Santo, ele domina a nossa vida, né? Ele entra na nossa vida e ele nos dá um caráter de filho, nos dando autenticidade de filho, para que nós venhamos a viver um caráter divino, um caráter dado por Cristo, um caráter dado por Deus. E outra coisa interessante, né, é que lembra que nós lemos aqui, falei para vocês, que lá no livro de Êxodo, quando o Senhor ordena para que o tabernáculo ele seja construído,
é Êxodo capítulo 25, versículo 10 ao 20. Quando o tabernáculo está sendo construído, o Senhor, ele dá ali instrução a Moisés, né? E é construído utensílios, né? Objetos ali, que foram consagrados, santificados, para serem santos. Então, pensa comigo. Bom, se objetos e utensílios podem ser consagrados e santificados, uma palavra também pode. É verdade? Então eu consigo entender que a palavra que Deus escolheu para ser consagrada, para ser santificada, foi a palavra Abba. E Avi, que também é pai, né? Ela age na sociedade, ela age na literatura. Mas na comunhão, a palavra que eu penso, né, dentro dessa interpretação, que foi escolhida por Deus para ser santificada, para ser consagrada, né, foi a palavra Abba, apesar dela ser de origem aramaica, ela não ser de origem hebraica. E a língua hebraica, né, na fé dos judeus, ela é a língua santa, né? Nós também, cristãos, acreditamos também que o hebraico é uma língua santificada, porque é a língua que mais Deus se comunicou com o povo de Israel, a língua que o Senhor Jesus se comunicou. A palavra chega a dizer que Paulo, dando testemunho dele, que quando ele se converteu ao Senhor, que o Senhor se manifestou para ele, ele caiu, ele ficou cego, a luz resplandeceu, ele viu uma voz que falava em língua hebraica, né? Saulo, Saulo, por que me persegue, né? Ele dá esse testemunho e ele chega a falar isso. Então, assim, a língua hebraica é considerada a língua santa, né? Mas dentro dessa interpretação aqui, tanto Abba como Avi, as duas palavras significam pai. Mas eu consigo interpretar e entender e pensar também na minha linha de raciocínio aqui, que a palavra que foi escolhida por Deus para ser a palavra santificada, para se dirigir a Deus como Pai, é a palavra Abba, porque ela é falada naturalmente pelas crianças. As crianças não têm pecados, como a gente pode observar, né, que na Bíblia não há relatos de crianças batizadas, né? Batismo é para arrependimento e remissão de pecados. Só adultos se batizam. O Senhor Jesus, quando ele foi se batizar, ele se batizou em idade adulta. E nós vemos ali quando João Batista, ele oficialmente, ele por conduta profética, né, da parte de Deus, ele chega a dizer que ele é aquele que é chamado de voz que clama no deserto, né? Está lá, segundo escreveu o profeta Isaías, né? E profetizou o profeta Isaías, que ele é a voz que clama no deserto. A profecia falava a respeito dele, que ele veio para isso, né? Para batizar com água até que Jesus Cristo ele viesse, para batizar com fogo e com Espírito Santo, ou seja, para trazer um batismo que muda o caráter do homem, que muda a natureza do homem, para que o homem possa ter uma adoção de filho. E a palavra que foi escolhida por Deus para ser a palavra santa, santificada, consagrada, para pronunciar, se dirigir a Deus como filho, né? Quando nós entregamos a nossa vida, quando o Espírito Santo ele nos dá um caráter divino, a palavra que é escolhida por Deus para que o filho, né, o cristão que já é filho de Deus, que tem uma mudança, né, de caráter, de natureza, e quando ele vai se dirigir a Deus como filho, a palavra que ele usa para chamar Deus de pai não é Avi, é a palavra Abba. Embora na literatura é conhecido, né, também no idioma, que a palavra Avi é pai.
mas como filho de Deus, a palavra que é para ser endereçada a Deus como Pai é a palavra Abba, que até então, né, as crianças pronunciam naturalmente. Crianças não têm pecado. O Senhor Jesus, quando ele foi orar no Getsêmani, ele se dirigiu com a palavra Abba. O Senhor Jesus, ele não tinha pecado. Ele não usou ele usou Abba. E Paulo também diz que quem faz os filhos de Deus clamarem Abba Pai é o Espírito Santo. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, é porque nós já conseguimos, através da força de Deus, da ajuda de Deus, a termos uma abstinência das coisas que são consideradas pecados em nossas vidas. Nós temos uma abstinência, nós nos afastamos, né, das coisas pecaminosas. Ou seja, todo cristão que já entregou sua vida para o Senhor, ele deve ter abstinência. O que é abstinência? É se afastar, isolar, exonerar, né, as coisas desagradáveis na sua vida, para que ele venha ter um caráter de filho, para que o Espírito Santo dê a ele a autenticidade de filho, para que ele se dirija a Deus como Pai e ele ganhe o direito de pronunciar a palavra Abba, Pai, que eu entendo que essa palavra é uma palavra sagrada, né? É por isso que ela é falada naturalmente, primeiramente pelas crianças, que as crianças não têm pecado. Ela foi falada também por Jesus. Jesus não tinha pecado. Então, quando nós pronunciamos ela em nossa vida, nós a pronunciamos por meio do Espírito Santo. Amém? Era isso que eu gostaria de compartilhar, né, com todos vocês. E se, né, esse conteúdo ele traz edificação para a sua vida, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu legal aí para poder ajudar o canal e nos incentivar para nós continuarmos postando mais conteúdos aqui no canal. Seja você também um semeador de oração, tá bom? Olha, Deus abençoe a cada um de vocês e abençoe a toda a sua família. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a todos.